Olá, Masters! Estamos aqui para mais uma aula e hoje, a pedido de alunos, a pedido de outros advogados, vou falar sobre partilha. Eu sei que às vezes na prática a gente tem um pouquinho de dúvida, né? Mas não é muito complicado. Bem, a aula de hoje eu vou falar sobre a partilha no divórcio e partilha no inventário. Então, em vários momentos você vai ver essa transição, eu falar que pode de uma coisa, não pode de outra. Mas o principal que vocês precisam ter em mente é que nenhuma aula que a gente dá aqui, ela tem o condão de se exaurir em si mesma, né? É necessário sempre que vocês peguem essa aula e usem como um norte para vocês, mas é necessário estudar, é necessário se aprofundar, até mesmo porque, gente, a legislação vai alterando, vai mudando, a gente tem novas resoluções, a gente tem nova lei, então é sempre importante você se manter atualizado. Mas bem, vamos tentar esclarecer ao máximo aqui para você essa questão de partilha. Gente, primeiro de tudo, seja no inventário ou seja no divórcio, para você entender a partilha, você precisa saber qual o regime de bens do casamento. Inclusive, na questão do inventário, vai impactar diretamente para você saber se aquele cônjuge sobrevivente ele vai ser herdeiro ou se ele é meeiro. Meeiro porque quando você tem lá ou uma comunhão total ou você tem uma comunhão parcial e os bens adquiridos na constância do casamento, essa pessoa ela não vai ser herdeira, ela vai ser meeira. O que é isso? Qual é a diferença de um e outro? No caso da meeira, ela mesma já é a dona, já é a proprietária daquele bem. Tá? No caso do divórcio, quando existe o divórcio, a gente precisa fazer a partilha, você também vai precisar identificar qual o regime de bens e quando aquele bem foi adquirido. Então, eu acho que a confusão maior gera em torno disso. Às vezes a gente recebe o cliente fala, olha, eu tenho uma casa não sei aonde, tenho outra, e a gente às vezes não para se perguntar o regime de bens, quando o imóvel foi adquirido, porque são perguntas básicas, iniciais, que vão fazer com que a gente desenrole essa questão. Aqui eu quero chamar a atenção para uma situação. No caso do divórcio, gente, é totalmente possível você fazer primeiramente o divórcio e deixar a partilha para depois. Porque às vezes você precisa de uma documentação de imóvel, ainda está fazendo o levantamento de todos os imóveis, quando foram comprados, no nome de quem foi comprado. Então você pode sim, no caso do divórcio, fazer o divórcio e depois partilhar. Bem, em ambos os casos, seja divórcio, seja inventário, se houver uma questão amigável, se não houver litígio, se não houver menor envolvido ou incapaz, você pode fazer essa partilha diretamente no cartório. Isso facilita muito você não precisar fazer essa partilha numa ação judicial, né? No judiciário que a gente sabe que anda bem atordoado, né? Com muitas demandas, poucas pessoas trabalhando, então se a gente puder facilitar é melhor. Novamente, para você saber se é possível ou não, você precisa de documentação, conversar com seu cliente. O que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas têm uma certa afobação, vamos dizer assim, em resolver e pegar o caso, mas não entende quais são as documentações que você tem. E aí, eu participo assim de alguns grupos, né, de perguntas, além de ter os meus próprios alunos, eu vejo pessoas fazendo algum tipo de pergunta que, na verdade, aquela pergunta seria sanada se ele tivesse visto documentação. Gente, premissa básica, não dá para a gente acreditar no que o cliente está trazendo para a gente precisa ter contato com os documentos. Então não basta o seu cliente falar que foi casado pela comunhão parcial de bens, você precisa ter esse documento. Então pede a certidão de casamento, se não for casado, pega a escritura de união estável. E aí aqui um ponto também que eu quero falar, existe a união estável, mas eles não fizeram através de escritura. Aí o caso já se complica um pouquinho. Por quê? Porque o seu cliente vai ter que provar que tinha união estável naquela época da compra. Então, assim, não vai ser só a partilha, entende? Então, aí você já pode cobrar também um valor diferenciado. Você precisa entender que a partilha em si, a gente não tem dificuldade em fazer.
O que tem direito, o que não tem, não tem. O problema é a gente identificar quando se tem o direito, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade dos advogados. Novamente, basta vocês se voltarem para a documentação. Então, se é uma união estável não registrada, antes de você saber com quem vai ficar o imóvel, com quem não vai, você precisa da documentação comprobatória daquele prazo de união estável. Lembrando que a união estável tem que ser aquela união pública, com a intenção de formar família. Não adianta um namoro, porque as pessoas também têm confundido união estável com namoro qualificado. E namoro qualificado não dá direito à partilha, tá? É preciso a gente estar atento também a isso. Então vamos lá, vamos dar o exemplo mais comum, uma comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial, como que vai ser feita a partilha? Tudo que o casal adquiriu depois dessa comunhão vai ser partilhado. Tá? Isso no caso do divórcio. No caso do inventário, como é que fica essa partilha? Tudo que esse casal partilhou na vida, comprou quando estavam juntos, será dividido. Em que situação? Ela será meeira, ela já pertence a ela, não vai haver imposto de transmissão. Por quê? Porque já é dela. Agora, se houver bens particulares do falecido, aí sim ela vai ser herdeira nesses bens. Parece complicado, mas não é, gente. Tudo a gente pega a documentação, vai escrevendo do lado e isso se torna bem simples. Então vamos lá, comunhão parcial. Comunhão parcial é tudo que você adquire na constância do casamento vai dividir por 2, seja no divórcio, seja no inventário. No inventário, como é que é feita essa divisão? Aquela parte que já é da cônjuge se chama de meiação. Então, ela vai fazer parte do inventário, sim, mas a parte dela não entra para a partilha. Por quê? Porque é dela. Mas vamos supor que no caso do inventário, tá? Vamos supor que antes de casar, o falecido já tivesse outros imóveis, ou tivesse recebido imóveis por herança. A gente sabe que a herança não se comunica, né? Pode ser que ele tenha bens particulares. Nesse caso, ela vai ser meeira do que construíram juntas e vai ser herdeira nessa parte desses imóveis que pertencia somente a ele, tá? Divórcio. Quando é comunhão total? Comunhão total, tudo é dos dois. Então, vai partilhar tudo antes do casamento, depois do casamento, tá? Separação total. Aí é o inverso, não separa nada. Não, nada é junto, né? Então não tem partilha praticamente. Agora, você pode fazer um regime de bens híbrido. Eu até oriento alguns alunos, né? Você pode casar no regime da separação total, né? E você pode fazer algumas situações em que seja comunhão parcial. Olha, vai ser... E isso tudo você vai redigir, né? A escritura, no cartório, tudo certinho. Mas pode ser um regime híbrido. E aí, se for híbrido, novamente, não tem bicho de 7 cabeças. Você vai lá, vai ver qual é o regime aplicado, quando os imóveis foram comprados e vai partilhar. Tá? Isso no caso de imóveis. Se tiver bens móveis, é a mesma coisa, tá? A única dificuldade dessa partilha, gente, gira em torno de bens que são, assim, miudezas dentro de casa. Quem comprou o armário, quem comprou a televisão. E aí eu sempre indico, você, como advogado, precisa orientar as partes que o juiz não vai fazer essa partilha. Isso é um outro erro também, tá? O advogado peticiona e joga na mão do juiz para ele fazer a partilha. O juiz não faz a partilha. O que vai acontecer é ficar postergando cada vez mais essa ação para que as partes cheguem num consenso do que vai ficar com quem. Se a louça vai ficar com a esposa, se o ar-condicionado vai ficar com o marido. Então são coisas, essas miudezas, vamos dizer assim, mas que têm valor econômico, né? Até porque se a gente juntar todos os móveis, eletrodomésticos, dá aí um valor considerável muitas vezes. Mas isso é muito difícil você separar quando comprou, quando não comprou. Até se você tiver uma nota fiscal fica mais fácil. Mas se não, que nem sempre a gente guarda, é muito difícil, tá? Mas na questão de automóvel é mais tranquilo, imóveis é mais tranquilo. Então a questão de partilha é basicamente você se atentar à questão do regime de bens e quando foi adquirido aquele imóvel, tá? Aqui eu quero fazer um adendo para a questão dos imóveis que são financiados. Gente, o que você divide
tá? Não é o imóvel, e sim você vai dividir os direitos àquele imóvel, porque se não está quitado, o imóvel não é nem de um nem de outro, o imóvel é do banco. Mas aí você vai ter que sim fazer o cálculo de quanto já se pagou, quanto vale o imóvel e ver, vai ser dividido os direitos aquisitivos. Ou então, novamente, é o que eu aconselho, entrar num consenso para uma parte pagar a outra, uma vai ficar com o imóvel e assume as prestações, a outra recebe uma indenização. Então, acho que a maior dificuldade que você vai ter não é na partilha em si, talvez seja nos impostos, né? No inventário você vai pagar ITD, porém, se houver ressarcimento de uma parte, de um herdeiro para outro, pode ser que incida ali o ITBI, tá? Porque o ITBI vai incidir quando há venda, quando há reposição de dinheiro para uma parte. A mesma coisa vai acontecer no divórcio. Dependendo da situação, se um tiver que remunerar outro, vai incidir esse imposto também. Então, fiquem atentos a isso. E essa questão de imposto, gente, da alíquota, de como faz, isso vai depender muito de estado para estado, tá? Então, você só tem que ficar atento ao fato gerador. Não precisa se desesperar. Parece que é complicado, mas usa a técnica aqui que eu digo para vocês. Anotem tudo, façam planilha. Porque se ficar só no mundo das ideias, o cliente me disse que é isso, mas aí tem aquilo, mas aí você não vai chegar num consenso. Você precisa literalmente desenhar. Casou tanto, qual regime, imóvel tal, comprou no dia tal, tem documento, não tem documento, ou então não, esse daqui não tem documento da união estável, olha, mas eu tenho provas a partir de tanto, tenho testemunha, a união estável começou no dia tal. Então, é você desenhar mesmo, tá? Então, basicamente as partilhas, seja do divórcio, seja do inventário, elas vão se dividir, elas vão se desenhar de acordo com o regime da comunhão e da data da compra desse imóvel. Vai diferenciar um do outro também a questão, no caso do inventário, né? Quando a cônjuge tem o imóvel, né? Na verdade, ela é meeira, então não vai incidir nem imposto em relação àquilo ali, ela já é dona proprietária, não existe a transmissão de bem. E no outro caso, quando é divórcio, você vai ter que ou extinguir aquele condomínio, ou um vende para o outro, ou um compra do outro, ou um fica com o imóvel e o outro fica com o outro. Não existe, principalmente no divórcio, tá? Não existe uma regra de como que tem que ser feito. A gente sabe que metade pertence a cada um, mas como dividir isso? Que talvez seja a sua maior dúvida, né? Como fazer essa divisão? Essa divisão, gente, basicamente é um acordo. E se não houver acordo, vai ter que ser proposta uma ação de extinção de condomínio. Quer dizer, lá no formal de partilha do seu divórcio, né, a sua carta de sentença, você vai ter essa divisão, metade é de fulano, metade é de ciclano. Mas como o bem é indivisível, eles são lá coproprietários, né? Existe um condomínio entre eles. E como fazer para extinguir esse condomínio? Somente através de uma ação. Então, novamente, o nosso papel enquanto advogado é mostrar isso para os clientes, né? E não incentivar a discórdia, mesmo que você esteja somente por uma parte, é tentar fazer com que a outra parte também enxergue que o melhor de tudo é sentar, conversar, discutir, debater, para que todos saiam ganhando, porque senão as coisas vão se estendendo, muitas vezes os imóveis acabam se desvalorizando, as pessoas perdem dinheiro porque poderiam estar ali alugando aquele imóvel, né? Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois comentem aqui, vai lá no Instagram, comente aqui também no YouTube. Não esqueçam de divulgar o Masterclass para outros advogados. E estou sempre aqui disponível, gente, para tirar dúvida, de repente um caso concreto, que seja um pouco mais complexo, para a gente dialogar e debater sobre esse tema. Obrigada!